Imagina que você acorda num dia como qualquer outro. Você vai lá, levanta da cama, começa a fazer um café e começa a fazer planos pro restante do seu dia. Tá tudo parecendo que tá tudo muito normal. Na verdade, a sua vida tá ótima. As coisas finalmente estão fluindo da forma como você queria que elas fluíssem. E parece que daqui pra frente as coisas só vão melhorar. Você começa a fazer as suas coisas quando de repente o seu telefone toca. E aí quando você atende, um longo silêncio acaba tomando conta da ligação. Só que lá no fundo, bem baixinho, você consegue ouvir o som de alguém chorando. E de repente toda aquela paz, toda aquela calmaria, todo aquele sentimento de que vai dar tudo certo, simplesmente vai embora. E você é dominado por uma tristeza enorme que você nunca sentiu antes na sua vida inteira. Você pensa em correr, você pensa em fugir pro único lugar que te traz conforto nesses momentos difíceis. Só que você finalmente percebe que esse lugar que te trazia tanto conforto, te trazia tanta paz, ele foi arrancado de você. E o que você pode fazer agora? Você só tem que aprender a conviver com essa perda. Só que não é tão simples assim. Oi, eu sou o Matheus e sejam todos muito bem-vindos ao Trem Infinito. Infinity Train é pra mim uma das séries mais incríveis e fantásticas e maravilhosas que eu já assisti em toda a minha vida. E até por isso eu acabei demorando muito pra escrever esse roteiro aqui, porque eu queria que ele ficasse o mais perfeito possível e que ele transmitisse todo esse amor que eu tenho pela série pra vocês também, e vocês também terem vontade de ir lá e conhecer essa obra que é tão incrível e tão maravilhosa. É claro que só assistindo o meu vídeo aqui você não vai conseguir entender todos os sentimentos, todas as sensações que esse desenho pode trazer pra gente, então eu recomendo você ir lá atrás dessa série e assistir pra você poder ter a experiência completa, e eu garanto que você não vai se arrepender, porque essa série, ela é simplesmente incrível. Eu sei que essa série foi lançada já tem um tempinho já, na verdade ela foi cancelada na 4ª temporada dela, o que pra mim é uma tremenda tristeza, porque eu acho que essa série tinha que ter um final digno pro nível dela. Só que eu também me sinto na obrigação de continuar falando dessa série, continuar mantendo essa série viva, para que mais pessoas conheçam ela e amem tanto essa série quanto eu amo também. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você conhece, mas existe uma coisa chamada jornada do herói. Isso é uma técnica muito utilizada entre roteiristas e escritores de séries, filmes, de livros, enfim, isso é usado em monte de coisa. E eu tenho certeza que se você nunca ouviu falar nisso, pelo menos você já viu isso sendo colocado em prática em 99% das obras que você já assistiu. Basicamente, a jornada do herói consiste no seguinte: o seu personagem, ele é um personagem comum, ele é um cara qualquer, e aí ele recebe um chamado para uma aventura. E durante a sua história, ele vai enfrentando vários desafios que vai evoluindo ele e vai tornando ele uma pessoa melhor. E lá no final da sua história, ele tem que ser obrigatoriamente melhor do que ele era quando ele entrou no início da história. Ok, você quer ser uma explicação bem rasa sobre o que é a jornada do herói, só que eu não vou ficar entrando em muito detalhe sobre ela, porque esse não é o foco do vídeo. Eu tô falando disso aqui porque Infinity Train é exatamente isso. Ele pega esse conceito da jornada do herói e esfrega na nossa cara de uma forma bem literal. Essa série, ela fala sobre crescimento pessoal, mas não é uma coisa sutil como a maioria das histórias que a gente vê, que tenta botar as coisas entre linhas pra gente poder raciocinar e entender o que tá acontecendo ali. Não, isso é literalmente falado dentro da série, que a série é sobre isso. É quase como se fosse uma terapia interdimensional dentro de um trem que você tem que fazer ali, passando de vagão em vagão até você melhorar dos seus problemas. Essa série, ela conta a história de pessoas que estão tendo que lidar com problemas pessoais, pessoas que estão tendo que lidar com seus medos, suas angústias e tendo que entrar em conflito com seus sentimentos mais profundos. Normalmente lidar com esse tipo de tema não é muito fácil, porque é um tema muito sensível e muito difícil de se lidar. Só que essa série, ela faz isso de um modo tão leve e tão complexo ao mesmo tempo, que torna essa série incrível pra mim. Basicamente, em cada temporada a gente acompanha a história de um personagem diferente, e esses personagens estão tendo que lidar com os seus problemas. E esses problemas podem ser diversas coisas, na verdade. Pode ser dois amigos brigando, não se entendendo, ou uma menina tentando superar o divórcio dos pais, ou até alguém tentando lidar com a morte de alguém querido. Tem muito detalhe em Infinity Train, tem muita coisa ali pra acontecendo que daria um vídeo inteiro só falando como é que esse trem ele funciona. Só que esse não é o foco do vídeo, mas eu preciso falar um pouquinho aqui sobre alguns detalhes. Basicamente, quando o trem ele detecta que a pessoa tá passando por algum problema, ele vai lá e aparece pra essa pessoa e leva ela pra uma outra dimensão e analisa a vida inteira dessa pessoa. E com base nessa análise que ele faz lá da vida
vida da pessoa, eu não sei como é que ele faz esses cálculos, mas ele coloca uma numeração na palma da mão dessas pessoas. E essa numeração é muito importante para a história. Talvez seja o elemento mais importante de toda a trama. Essa numeração é quase como se fosse uma pontuação, conforme a pessoa ela vai evoluindo ali dentro do trem, aprendendo lições e aprendendo a conviver com ela mesma, essa numeração ela vai diminuindo até que ela finalmente chegue a zero. E quando essa numeração ela zera, a pessoa ela pode ir para casa, uma porta aparece para ela e ela pode ir para casa viver a vida dela em paz. As regras do trem elas são bem simples na verdade, é só você permitir que o trem te ajude a lidar com seus problemas. Mas e se você não fizer isso? E se por algum acaso você não aprender com seus erros? Ou você não conseguir lidar com seus problemas, e com seus medos, com as suas angústias? Ou se você estiver tão quebrado, mas tão quebrado, que parece que a situação é simplesmente irreversível. Durante as 4 temporadas, a gente acompanha 5 protagonistas diferentes. Só que ignorando todos eles e deixando eles de lado, a gente tem uma história muito mais profunda por trás de todas elas. É como se todos esses personagens, todas essas histórias, fossem uma grande cortina de fumaça para contar uma história ainda maior e ainda muito mais complexa do que todas essas. E é aí que aparece uma das personagens mais incríveis e mais maravilhosas dessa série, que é que a gente vai falar hoje aqui, que é a Amélia. Toda vez que essa personagem aparece na série, ela simplesmente rouba a cena e ela brilha como ninguém. E, meu Deus do céu, como eu amo essa personagem, essa mulher é incrível demais. A Amélia é provavelmente a passageira mais antiga daquele trem, porque pelo que a gente sabe, ela já tá ali pelo menos uns 30 anos, o que é coisa pra caramba se você parar pra pensar. E também é bem triste, porque se o objetivo do trem é melhorar a pessoa, é fazer ela ficar bem, e a Amélia, ela não tá bem, o que pode ter acontecido de tão ruim pra ela estar tanto tempo presa dentro desse trem? Bom, pra responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente ali mais ou menos no ano de 1976, onde a Amélia era só uma jovem se formando na universidade. Todo mundo já se apaixonou por alguém nessa vida, e com a Amélia não ia ser diferente. Quando ela conheceu o Auric, pareceu que a sua vida mudou completamente. Ele trazia um conforto, uma paz pra ela e uma alegria que ninguém mais era capaz de proporcionar. Os dois então se tornaram melhores amigos, depois namorados, depois noivos e por fim eles estavam casados e vivendo uma vida junto, e eles estavam muito felizes com isso, eles estavam fazendo planos pro futuro e parecia que nada podia abalar esse relacionamento, parecia que nada mais ia dar errado. O Auric, ele era simplesmente o mundo da Amélia, e quando ele morre, ela simplesmente é destruída e destroçada por dentro. A dor da perda é que nem um monstro, que por mais que você tente escapar, ele vai te perseguir pro resto da sua vida. E essa dor é tão grande, essa dor é tão insuportável, que a Amélia, ela simplesmente não aguenta, e aí ela começa a fugir. Ela começa a correr pro único lugar onde trazia paz pra ela, pro último lugar onde ela e o Auric estavam felizes, e estavam juntos, e estavam bem. Só que ela não foge pra lá pra poder conseguir refúgio. Ela corre pra lá pra poder tentar se juntar ao Auric novamente. Pra Amélia não fazia mais sentido ela viver sem o Auric na vida dela, então ela corre pro topo do prédio da universidade dela pra poder se jogar de lá e tirar a própria vida e se juntar ao Auric, que é quando o trem encontra ela e resgata ela de fazer essa grande besteira. O que torna a Amélia uma personagem tão incrível pra mim é o fato dela ser humana, não no sentido de ser um ser humano, mas no sentido da plena palavra humanidade. A Amélia é uma pessoa cheia de falhas, cheia de defeito como qualquer outro, e ela também deixa que os sentimentos dela tomem conta dela e que comandem todo o restante da vida dela. Depois da morte do Auric, ela permite que essa dor, essa angústia, todos esses sentimentos negativos tomem conta dela, e agora só resta um enorme buraco no peito dela e uma dor incrivelmente forte que não vai embora nunca e nunca vai deixar a Amélia em paz. Mas agora ela tá no trem, ela tá num lugar feliz, num lugar perfeito, onde tem milhões de pessoas querendo ser amigas dela e ficar do lado dela e seguir ela nessa jornada tão difícil até o fim, querendo que ela melhore dessa coisa que aflige ela tanto, querendo estar ali pra abraçar, conversar, ou simplesmente ficar no lado dela até que ela diga que ela tá bem e ela pode ir pra casa sozinha. Só que a Amélia, ela não queria nada daquilo. Ela queria o Auric de volta, ela queria ter a sua vida de volta, e ali dentro do trem ela encontrou a possibilidade disso acontecer. Pra quem já assistiu essa série sabe que o trem ele nunca tá completo.
todo dia vagões e mais vagões são criados com novos mundos e novos seres extremamente complexos. Então se o trem ele pode criar universos inteiros dentro de um vagão, por que ele não cria um vagão onde problemas não existam? Por que ele não recria a vida daquelas pessoas que entraram no trem completamente quebradas e só queriam a sua vida normal de novo? Por muito tempo, a Amélia implorou pro condutor do trem construir um vagão onde o Auric estivesse vivo e estivesse bem, e os dois poderiam ser felizes pro resto da vida deles. E não é como se o condutor não pudesse fazer isso. Ele tinha todo o poder e o conhecimento também, porque quando as pessoas entram no trem, eles pegam todas as memórias das pessoas. Então ele podia reconstruir tudo exatamente como era, exatamente como a Amélia se lembrava. Só que ele se recusou a fazer isso pra Amélia. Mas por quê? Por que ele fez isso? Será que ele era uma pessoa má? Será que ele não se importava com a Amélia? Não, na verdade é porque esse não é o objetivo do trem. O trem, ele não quer que você viva uma ilusão. Ele não quer que você fique focada na sua vida passada. Ele quer que você viva essa vida agora e você aproveite essa vida, mesmo que ela tenha problemas. A vida ela sempre vai ter problemas, ela sempre vai ter dificuldades, só que são esses problemas, são essas dores que tornam a gente pessoas melhores e é o que faz a gente evoluir como ser humano. Só que a Amélia, ela não entendia isso e ela também não queria entender. Ela tá tão dominada pela tristeza, ela tá tão dominada pela dor, que tudo isso se transforma em raiva e ela acaba tomando controle do trem. E com esse controle nas mãos, ela tenta reconstruir a vida dela passada. Ela tenta construir um vagão onde o Auric esteja vivo, só que ela não consegue, porque ela não tem poder suficiente para isso. Então ela comete uma falha atrás de outra falha, e quanto mais ela erra, quanto mais ela se frustra, mais quebrada ela vai ficando por dentro, e mais no fundo do poço ela vai se afundando. Aquela mulher que era gentil, amável e alegre, ela não existia mais, ela se tornou uma pessoa completamente egoísta, amargurada e entrava cada vez mais na depressão. A perda do Auric deixou um buraco enorme na vida da Amélia, só que não conseguir trazer ele de volta só piorou a situação. Esse buraco ficou ainda maior e ela foi cavando cada vez mais até ela não conseguir se recuperar. Aqueles números que foram gravados na mão da Amélia, que deveriam diminuir para ela poder voltar para casa, só foram aumentando cada vez mais até que ocuparam o corpo todo dela e parecia que todos os erros que ela tinha cometido eram simplesmente irreparáveis. Se você já perdeu alguém, você sabe que a raiva é uma coisa muito forte, um sentimento muito poderoso e você fica tentando achar explicação para tudo aquilo que está acontecendo com você. Você sente raiva por você se sentir quebrado, raiva por coisas ruins acontecerem com pessoas boas, raiva por você não ter a capacidade de voltar atrás e conseguir consertar as coisas, e raiva por coisas injustas acontecerem. Mas a vida ela é assim, a vida ela é injusta e é normal você se sentir triste e com raiva. Mas olhando pra Amélia, pra tudo que ela passou, pra tudo que ela perdeu, quem de nós poderia dizer que faria diferente do que ela fez? Talvez você já tenha perdido alguém, um familiar, um amigo, talvez até o seu bichinho de estimação. E se você tivesse o poder de reconstruir um mundo perfeito, onde nada acontece, onde tudo estava sob seu controle, onde as pessoas que você ama estão seguras, vivas e bem, será que você não faria o mesmo que a Amélia fez? Por mais que a gente ame o maquinista e ele seja adorável e tenha uma personalidade incrível e não tem como não amar ele, ele ainda é só uma máquina. Para ele tudo se resolve com números e algoritmos e na verdade ele nem sabe de todos os passageiros que estão ali no trem, porque eles recebem centenas de pessoas ali por dia. Então ele só tenta criar vários algoritmos para poder prever todas as situações possíveis. E é exatamente por isso que o trem ele é infinito, é exatamente por isso que o trem ele tá sempre em construção, sempre vai surgindo novos e novos vagões, porque não existe algoritmo, não existe matemática para prever os sentimentos dos outros, ele não tem como prever como cada pessoa vai lidar com cada uma das situações. Então sempre que vai surgindo uma nova situação, ele cria um vagão novo para poder tentar completar o trem, só que o trem ele nunca tá completo. E a Amélia, ela é um ser humano, então entre ela superar a perda do marido dela e poder trazer ele de volta, mesmo que não fosse ele, fosse uma cópia dele criada pela memória dela, ela ia preferir trazer o Auric de volta. As memórias que a gente tem de alguém é uma coisa muito forte, e por mais que se passem anos, essas memórias elas não vão embora. O sentimento da perda da pessoa, o sentimento de que tem alguma coisa faltando na nossa vida, sempre vai estar lá. Só que a questão é como que a gente vai lidar com isso. A gente vai deixar
que esse sentimento tome conta da nossa vida ou que ela simplesmente faça parte da nossa vida. A Amélia, ela passa anos nisso, ela comete erros atrás de erros, e essa dor só vai crescendo a cada dia. E quando ela finalmente percebe que ela não vai conseguir mais trazer o Auric de volta, não importa o que ela faça, não importa quantos vagões ela construa, não importa quanto ela tente reprimir essa dor, ele nunca vai estar ali com ela, ela simplesmente desaba. E tudo aquilo que estava entalado, todo aquele sentimento negativo que estava entalado durante quase 30 anos, ela simplesmente deixa sair. E mesmo doendo, mesmo ela percebendo que o Auric nunca mais vai estar ali do lado dela, mesmo ela sabendo que ela nunca mais vai conseguir ver ele, ela decide seguir em frente, porque a realidade, gente, é que ele sempre vai estar com ela. As memórias que os dois construíram juntos, ou os momentos felizes que os dois tiveram, isso sempre vai fazer parte da Amélia. E não importa onde ela esteja, o Auric sempre vai estar presente no coração dela. O luto, ele é uma jornada complexa e dolorosa, onde a gente vai ter que enfrentar o vazio da perda de quem amamos. A série de Infinite Train aborda isso de uma forma muito profunda e muito genial, mostrando como a Amélia vai lidando com esses estágios do luto da perda do marido dela. E essa jornada da Amélia dentro do trem, por mais turbulenta e por mais complicada e demorada que tenha sido, serviu para ensinar a ela que a vida, ela tem que ser vivida, não por egoísmo, não por nós mesmos, mas pela memória daquelas pessoas que já se foram. Esse desejo da Amélia de trazer o marido dela de volta só acaba refletindo a intensidade do luto e a luta interna dela de lidar com a própria dor. Através dessa história da Amélia, a gente acaba aprendendo que essas coisas são inevitáveis, elas vão acontecer, só que a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de dor. Em algum momento, todo mundo vai enfrentar essa jornada que é o luto, só que todo mundo tem que aprender a conviver com essa ausência, ou a gente acaba se afundando por completo. Quando a gente aceita a ausência daquela pessoa que a gente ama, a gente consegue enxergar o mundo sobre uma nova perspectiva. E aí a gente finalmente entende que o amor, ele transcende a morte e vive na memória que a gente compartilha com os outros. Quando a gente segue adiante, isso não significa que a gente deixou essa pessoa de lado, que a gente esqueceu essa pessoa, mas sim que a gente encontrou conforto no fato de que elas sempre vão estar vivas nas nossas memórias. Obrigado por você assistir até aqui, obrigado se você deixou o like aí embaixo também, porque isso me ajuda pra caramba, e eu vejo vocês no próximo vídeo.